Aquecimento global. Você já deve ter ouvido falar esse termo. Ele se refere ao aumento anormal da temperatura do planeta Terra nos últimos 130 anos. Esse aumento anormal, como dito pelo Euler, está diretamente associado com as atividades humanas, em especial em 2 pontos: queima de combustíveis fósseis e desmatamento. De forma simplificada, a queima de combustíveis fósseis faz com que o gás carbônico, CO2, seja liberado na atmosfera. Esse gás se acumula e aprisiona mais calor do Sol na Terra, levando ao tão falado aquecimento global. Tá, mas qual o problema de ficar mais quente para além de ter que comprar um ventilador ou investir em um ar-condicionado? O problema é que esse aumento anormal da temperatura do planeta acarreta em mudanças climáticas extremas, como secas prolongadas, inundações e desastres naturais mais intensos e mais frequentes, entre outras consequências mais graves para a vida na Terra. Para fugir desse desastre anunciado, que seria um aumento descontrolado da temperatura, é necessário um esforço internacional para mudar as fontes de energia que poluem para outras que não poluam ou poluam menos. E é aí que entra a transição energética. Eu sou Euler Reis, agente publicitário na Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. E eu sou Helder Rodrigues, estagiário de jornalismo aqui na diretoria. E para falar sobre esse importante assunto que pode literalmente definir o destino da humanidade, trouxemos um time internacional de peso, né não, Euler? É sim, Helder. A gente está com Danilo Siqueira Campos, que é o atual presidente da Petrobras Biocombustíveis, que assumiu o posto em agosto de 2023. Seja bem-vindo, presidente Danilo. Boa tarde, Helder. Boa tarde, diretora Maria Los Angeles. Um prazer falar com a colega, né? A direção da área de petróleo e gás, principalmente para a gente conversar sobre transição energética, né? Que é um tema tão atual e tão necessário no nosso mundo, né? Para que a gente possa deixar aí um planeta melhor para as próximas gerações. Aqui também para essa resenha de alta qualidade está a colombiana Maria de Los Angeles Pinto. Ela é engenheira na área energética com especialização técnica em sistemas solares fotovoltaicos e atualmente lidera o setor de transição energética e sustentabilidade na Ecopetrol, que é equivalente à Petrobras da Colômbia. Seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada. Prazer estar aqui hoje com vocês. Antes de mais nada, já fica o convite a você, ao pé do ouvido, para seguir as nossas redes sociais, porque a gente está no TikTok, no X antigo Twitter, além dos canais oficiais da UFO. As arrobas você encontra na nossa descrição. E siga também o podcast mesmo, Ciência ao Pé do Ouvido. Segue e avalia lá na plataforma da sua preferência, já que estamos no Breaker, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e outros tocadores de áudio. É bom lembrar também que você pode entrar em contato pelo WhatsApp 34 99948 4655. Manda seu áudio com dúvida, sugestão, elogio e ponderações sobre esse e outros episódios. Repetindo o número para você poder anotar: 34 99948 4655. Queria começar primeiro com uma pergunta para o presidente Danilo. Presidente Danilo, todo mundo ouve muito falar sobre energia, combustíveis, o que usar, o que não usar. Eu queria que o senhor falasse rapidamente, num resumo, o que seriam os tais dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são todos os combustíveis que são retirados da camada fóssil da nossa planeta. Então, o petróleo, né, que é o principal fóssil é o petróleo, combustível fóssil é o petróleo, o óleo chamado óleo cru, e do petróleo, todos os demais subprodutos que nós chamamos de claros, né, a gasolina, óleo diesel, que são os mais conhecidos, né, tem outros óleos, e gás também, né, o chamado gás natural, é retirado aí da camada de óleo cru do petróleo. Esses são os combustíveis fósseis, né? Os demais combustíveis biológicos ou derivados de vegetais ou de secos e gorduras animais, que são os combustíveis chamados biocombustíveis, né? Que são combustíveis de fonte biológica atual. Perfeito. Maria, você que está comandando mais esse setor das fontes de energia renovável,
ou limpa? Explica um pouquinho mais para a gente, para o nosso ouvinte, que isso aqui é um podcast científico para a gente descomplicar a ciência. O que seriam essas fontes de energia renovável ou limpa? Principalmente energias renováveis nós conhecemos como fontes de energia principalmente limpas. Nós podemos chamar elas fontes naturais de energia que se regeneram. Sim, a sua principal característica é que são fontes óxidas inesgotáveis. Por exemplo, energia solar, energia eólica, energia geotérmica. Tem várias energias que nós podemos chamar hoje renováveis. Perfeito, Maria. E eu queria perguntar agora para vocês aí, uma coisa que é muito importante, que todo mundo fala a questão dessa transição energética. Queria que primeiro o presidente Danilo comentasse um pouco sobre a pergunta e depois a Maria complementasse. O que é essa tal transição energética que o povo tanto fala e por que necessariamente temos que fazê-la, né? A gente pode colocar a transição energética como um caminho que nós temos entre os combustíveis fósseis, né, que são retirados de fontes esgotáveis, como nos disse muito verdadeiramente a Maria, né, que são finitas, né, são os combustíveis fósseis, um caminho desses combustíveis, que são inclusive muito poluentes, né, aumentando a temperatura global, para o caminho para os combustíveis renováveis, que são combustíveis mais limpos, que se a gente continuar utilizando o petróleo, que seja lá em 2050, 2060, né, daqui a algumas décadas, que a gente continue usando muito menos petróleo do que nós utilizamos hoje e que esse petróleo seja substituído por esses combustíveis renováveis. Então, esse caminho que é o que a gente chama de transição energética, né? O principal passo rumo à transição energética, eu poderia dizer que é o chamado Acordo de Paris, né? Foi um encontro onde a maioria dos países do mundo se reuniram, né, e definiram metas para que a gente chegasse até 2050, não deixando a temperatura da Terra aumentar, né, em mais de 2,5%, porque se ela aumentar mais do que 2,5%, efetivamente mais catástrofes que já estão acontecendo aconteceriam, né? Nós teríamos aí um cataclisma global aí de catástrofes que poderiam diminuir bastante a questão do cenário de vida no nosso planeta. Então, esse acordo que foi feito em Paris, ele estabelece algumas metas, e essas metas são cumpridas por todos os países signatários que assinaram esse acordo, para que a gente possa, de alguma forma, assegurar o aumento médio da temperatura da Terra abaixo de 2%, né? No máximo até 1,5%. Efetivamente, a poluição do nosso planeta começa na era industrial, né? E a gente diz, a temperatura que a gente tinha no planeta Terra, a gente precisa de ter no máximo 1,5%, 2% acima dos níveis pré-industriais, né? Para a gente reduzir os riscos e os impactos das alterações climáticas no nosso planeta. Então, esse é o Acordo de Paris, e esse caminho percorrendo entre agora, né, e até 2050, efetivamente é o que a gente chamaria de transição energética. Naquele momento que for feita a transição energética, eu diria assim, o planejado mundialmente é que a gente utilize menos petróleo, que esse petróleo utilizado seja, a produção dele seja uma produção menos poluente, não só na produção, e que quando ele for colocado para gerar energia na Terra, seja através de transporte ou qualquer outro tipo de energia que ele vai gerar, ele seja gerado com uma mistura grande de combustíveis não fósseis para que ele seja um combustível mais limpo. Concordo completamente. Eu acho que é um caminho também, mas não só pelas emissões, que, como o Danilo falou, nós temos um compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e é um compromisso que todos temos hoje. Mas não só pelas emissões, também pela confiabilidade energética. Eu tenho, por exemplo, o exemplo de Colômbia. O nosso caso, nossa matriz energética é principalmente com energia hidroelétrica.
isso é renovável. Mas nós temos, isso torna o país mais vulnerável às mudanças climáticas. Então, o caminho, a transição energética é importante por isso. Não só pelas reduções de emissões, sino também, principalmente, por isso, confiabilidade energética. Maria, uma questão que a gente pode fazer, você já começou a responder a minha próxima pergunta, como que a gente pode fazer essa transição energética na América Latina, no caso você como uma representante colombiana, e eu cito 2 exemplos, e no Brasil também, para o Danilo comentar, eu cito 2 exemplos que são bastante, diria que antagônicos, cada um na sua visão. A gente pode citar o presidente Petro, da Colômbia, que ele tem uma posição bastante radicalizada na questão dos combustíveis fósseis, que para ele não tem que ter uma transição, tem que ter um rompimento, deixa-se de usar e já força a mão, vamos dizer assim, para a gente já ir para a questão renovável, para a questão não poluente. Enquanto o ministro Alexandre Silveira das Minas e Energia, ele comenta que o Brasil tem que se valer do uso do petróleo enquanto nós não tivermos níveis de país desenvolvido. Então, claro que o Brasil vai perseguir essa questão ambiental, mas não abre mão do uso do petróleo, como diz o caso do Petro aqui, enquanto a gente não tiver um nível de país desenvolvido. Então, começando pela Maria, ainda mais com essa questão do presidente Petro, como que você acha que a gente tem que fazer essa transição energética na América Latina? E, posteriormente, o presidente Danilo comentando o caso brasileiro. Tá bom. A transição é precisamente isso, uma transição. Então, nós agora temos, eu te falei, que nós temos a nossa matriz energética, principalmente com energia hidroelétrica. Mas também temos os combustíveis fósseis. Eles são importantes porque hoje eles têm uma posição muito importante nos países, na região. Então, por exemplo, aqui na Colômbia, nós, com as empresas, principalmente do setor oil and gas, estamos liderando essa transição energética. Isso, precisamente, fazendo prototipos ou pilotos, por exemplo, de hidrogênio, de energia solar, e são plantas, são sistemas muito robustos e temos a capacidade no país para começar a fazer esse câmbio como uma transição, uma coisa que acontece num dia do outro, é uma coisa de transição. Entendi, Maria. Então, nem 8 nem 80, né? É realmente uma questão de um processo e diria, então, que é até um pouco utópico esse corte abrupto e pronto, vamos ficar 100% verde. Presidente Danilo, comentando a questão brasileira? O que eu acredito é que não é só o Brasil, né? O mundo inteiro vai continuar utilizando petróleo, né? Se você pegar os dados de carvão, o carvão mineral já foi abolido, né? Tem décadas que foi abolido o uso do carvão mineral. E até hoje, né, alguns países ainda utilizam carvão mineral, pouca quantidade, né, mas você parte, às vezes, termoelétrico com carvão mineral em alguns países europeus. Então, assim, o petróleo é a mesma coisa. O petróleo ele vai diminuir bastante o consumo de petróleo. Logicamente que os países que tiverem petróleo que possa ser produzido de uma forma que polua menos, né? Que você tem que lembrar que não só o petróleo emite poluente quando você está queimando combustível, mas quando você está produzindo petróleo também, existe uma poluição. Então, os países que têm um petróleo com menos poluentes, na sua produção, já começam a ganhar, entre aspas, a competitividade dos países que têm um petróleo, entre aspas, mais sujo para ser retirado. Vou dar um dado nosso da Petrobras, né? O petróleo retirado do pré-sal, ele é 70%, a produção dele é 70% mais limpa do que a média do restante do petróleo do planeta. Então, o Brasil, no petróleo do pré-sal,
ele já tem um diferencial competitivo lá na frente, né? Daqui lá 30, 40, 50 anos. Se o mundo disser o seguinte, olha, o mundo só precisa de 40% do petróleo que ele utilizava em 2020. Desses 40% de petróleo que vão ser efetivamente comercializados no mundo, com certeza o petróleo de um pré-sal, por ser 70% menos poluente em média do que os demais, deve ser utilizado, deve ser comercializado. Então, assim, voltando, o mundo continua a utilizar petróleo, só que muito menos petróleo do que utilizaria se não tivesse partido para os combustíveis renováveis e para as demais fontes, né? Eu falo muito de combustíveis renováveis porque eu trabalho numa empresa que é a Petrobras Biocombustível, que nós trabalhamos com os combustíveis, com os biocombustíveis propriamente ditos, mas em todas as fontes, né, renováveis, sejam eólicas, sejam baterias de lítio, seja energia solar, energia hidrelétrica, como a doutora Maria está nos colocando. Então, assim, qualquer outra fonte que vá substituir o petróleo, ela efetivamente, ou todas as demais, não vão, na minha concepção, conseguir substituir todo o petróleo que vai ser colocado no planeta, ele vai continuar sendo colocado. Portanto, mesmo após a transição energética, daqui 2, 3, 4 décadas, ainda continuaremos a utilizar o petróleo. Então, continuaremos com essa transição. Logicamente que a transição daqui 3, 4, 5 décadas vai ser uma transição em que talvez nós vamos ter mais energia de fontes renováveis do que energia retirada dos combustíveis fósseis. Presidente, é muito importante isso que o senhor comentou, que a gente vê principalmente em algumas pesquisas, algumas pessoas indicam que a gente está em um segundo momento de transição energética no mundo, né? Que um primeiro momento seria lá na década de 70, por conta dos choques do petróleo, da crise do petróleo, e alguns países tomaram alguns caminhos para assegurar a segurança energética, não tinha a ver com essa transição para uso de combustíveis de baixo carbono, né? Como o caso do Brasil, que a gente teve o programa Proálcool aqui, a França partiu para a nuclearização, outros países partiram para uma iniciativa de utilizar mais o gás natural. E nesse sentido eu queria perguntar para vocês dois sobre os projetos e as medidas que a gente tem aqui no Brasil para seguir nesse momento de transição energética para combustíveis que tem um impacto em carbono mais baixo, né? E também que a Maria comentasse um pouco dos exemplos que tem lá na Ecopetrol de transição energética também, desses projetos de inovação. Bom, no caso do Brasil, eu voltaria primeiramente aí na participação do Brasil no Acordo de Paris, né? Que quando o Brasil assina o Acordo de Paris em 2015, ele se compromete a reduzir até 2025 suas emissões de gases de efeito estufa em até 37% comparado aos níveis emitidos em 2005. E depois ele estende essa meta para 43% até 2030. Né? E aí as principais metas do governo brasileiro são aumentar o uso de fontes alternativas de energia, aumentar a participação de bioenergias sustentáveis na matriz energética brasileira, utilizar tecnologias limpas nas indústrias, melhorar a infraestrutura dos transportes, diminuir o desmatamento, restaurar e reflorestar até 2 milhões de hectares. Então, essas eram as metas, são as metas do governo brasileiro, que foi signatário do Acordo de Paris. E nós, eu vou falar da minha empresa, né? E nós, o que nós estamos fazendo na questão dos biocombustíveis? Além da nossa empresa, o Brasil realmente, na década de 70, ele lança um programa, né? Por causa da crise do petróleo, ele lança um programa chamado Proálcool, em que ele, o governo, através do Banco do Brasil, dos bancos de fomento, ele cria uma agricultura voltada para plantio de mandioca e cana-de-açúcar naquela época, e financiamento de usinas de açúcar e álcool, né? Mas principalmente para extrair o álcool. E criou um setor de álcool no país muito importante, né? Passou por várias crises, esse setor alcooleiro no Brasil, mas hoje nós colocamos aí
27% de álcool em toda a gasolina que é utilizada no Brasil, e nós estamos passando isso aí pode chegar até 35% para o novo projeto de lei que está sendo colocado aí no nosso Congresso. Então, o setor vai muito bem, que é o setor de biocombustível álcool. Além do álcool, em 2008, o Brasil, aí no caso nós, a Petrobras, nós entramos na produção de biodiesel, né, que é um diesel, entre aspas, de fonte renovável, né, que é feito principalmente de óleo de soja, degomado, ou de sebo bovino, né, que é aquela gordura animal, ou gordura de peixe, ou gordura de frango, qualquer subproduto, né, dessa questão aí da carne, né, para consumo humano, em que aquele subproduto, que é a gordura, que seria jogada na atmosfera, você utiliza para fazer um processo que você adiciona lá alguns insumos, né, processo chamado transesterificação, e você transforma essa gordura ou esse óleo de soja no biodiesel, né, um diesel que você mistura óleo diesel, e essa mistura vai limpar, né? Se você tem lá 100% de óleo diesel de fonte fóssil, você coloca 10% de biodiesel, você, entre aspas, limpou, né? Renovou ali 10% daquele óleo diesel com uma energia mais limpa. Então, esse é o biodiesel. E hoje nós temos aí também, através da própria Petrobras, eu acredito que a empresa da Maria também tenta ter, combustíveis, inclusive, de gerações posteriores ao biodiesel, né? São combustíveis que nós já temos aqui, a Petrobras tem o diesel X ou diesel R, que é um diesel também de fonte vegetal ou animal, em que você mistura no óleo diesel e a molécula é a mesma. Você, inclusive, nem consegue diferenciar se é o vegetal ou é o combustível fóssil. Então, a Petrobras está fazendo testes, adicionando 5% desse óleo no diesel. Hoje nós estamos estudando a macaúba. A macaúba você tira óleo para fazer biodiesel, você tira óleo para vender para a indústria química e farmacêutica, óleo de altíssimo valor agregado. Você tira também a casca da macaúba e faz álcool, né? Você pode fazer álcool. Então, assim, a parte de biocombustíveis no Brasil está bastante avançada, e também nós não estamos diferentes de vários outros países do mundo. Acredito que a Colômbia também já esteja desse mesmo patamar, e que os outros países também. Talvez haja uma diferença na matéria-prima para suprir a produção desse combustível, mas todo mundo está fazendo, no mundo inteiro, as petroleiras do mundo inteiro estão fazendo. E, finalizando, eu quero voltar aqui, e vai acabar o petróleo e vai começar diretamente os combustíveis limpos. Aí, quando você falou do ministro aqui, é verdade. Por quê? Porque, pelo menos na petroleira, né, e nas demais petroleiras do mundo, o que financia, entre aspas, a produção desses biocombustíveis, que hoje são mais custosos, né, custo de produção maior, o que financia o avanço dos biocombustíveis, principalmente nas petroleiras, é exatamente o dinheiro do petróleo que faz esse financiamento. Portanto, efetivamente, o petróleo ainda não acabou nesse aspecto. Presidente, muito importante essa consideração que o senhor fez, que é aquilo, né? Não é uma demonização completa da matriz energética que a gente tem, mas justamente utilizando o que já existe para financiar essa transição e essas novas fontes, essas novas matrizes mais limpas e que danificam menos o meio ambiente para garantir um futuro para todos. Maria, você que comanda diretamente a divisão de projetos fotovoltaicos e de transição energética, como eu tinha falado no começo da pergunta, comenta um pouquinho com a gente sobre algumas alternativas que a Ecopetrol está trazendo para a Colômbia. Ok. Eu vou falar do compromisso na Colômbia. Nós temos duas metas do país, que são, primeiro, reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 51% até 2030, e atingir neutralidade de carbono até 2050. Então, nessa transição energética,
o grupo Ecopetrol tem um portfólio de energia renovável com uma meta de aproximadamente 400 megawatts até 2023 e nós estimamos que aproximadamente 340 megawatts, que são como 85% da capacidade instalada, serão de energia solar. Então, nós temos um roteiro de projetos de energia renovável, principalmente com energia solar, algumas medições em energia do vento e também projetos em hidrogênio principalmente verde e biomassa. Você falou aí uma coisa muito interessante, Maria, sobre o hidrogênio, e a gente tem algumas iniciativas aí no Brasil aqui também e no mundo, principalmente do hidrogênio verde, né? Queria que você explicasse um pouquinho o que seria esse hidrogênio verde e qual que seria o papel dele para auxiliar nessa transição também. E o presidente Danilo, em seguida, podia comentar também uma questão que eu acho muito interessante. Se eu me lembro bem, no início do ano passado, o presidente da Petrobras comentou que a Petrobras não é uma empresa de petróleo, é uma empresa de energia. Também tratar um pouco desse entendimento sobre investimentos em projetos de hidrogênio verde também e o futuro dessa transição. Então, o hidrogênio verde certamente ele desempenhará um papel importante na transição energética. Você tem hidrogênio verde quando tem uma eletrólise, sim? Então, você tem a separação do hidrogênio e do oxigênio, mas a fonte mediante a qual você tem esse processo de eletrólise é uma fonte renovável. Nesse caso, você tem, por exemplo, uma fonte, sistema solar e a energia que ele suministra é a fonte que faz que o processo se dê. Acho que a Petrobras está investindo, né, numa planta piloto de eletrólise, que é para você produzir hidrogênio verde, você precisa da eletrólise. Um projeto aí está investindo esse ano, um projeto de eletrólise de 90 milhões de reais, e está entrando nesse universo aí da questão do hidrogênio. Mas o que ela disse, o hidrogênio vai ser fundamental para a gente avançar na questão dos combustíveis limpos, né? Por isso que a Petrobras diz que ela não é uma empresa de petróleo, não é só ela, nós temos mais petroleiros no mundo inteiro, né? Elas são empresas de energia, porque você precisa de energia para produzir os combustíveis de baixo carbono, né? Qualquer combustível você precisa de energia. E para produzir o hidrogênio, a mesma coisa. Presidente Danilo, uma questão que eu queria comentar com o senhor e que a gente meio que não abordou tanto, mas que seria legal de explicar para o nosso ouvinte que às vezes não conhece tanto o tema. Vou pedir para o senhor comentar sobre uma temática da Aliança Global para Biocombustíveis, que foi lançada, capitaneada por Brasil, Estados Unidos e Índia. Somos os principais produtores aí de biocombustíveis e também auxiliando nessa transição energética mundial rumo à emissão zero de carbono. Bom, a Aliança Global para os Biocombustíveis, nós pegamos alguns países do BRICS, né? Principalmente aí a Índia, e para que a gente possa efetivamente pegar toda a tecnologia avançada. Esse caso é principalmente na questão do etanol, né? Do álcool. Os Estados Unidos estão bastante avançados nessa questão do álcool, fazendo de milho, né? Outros tipos de vegetais, aproveitando bastante a questão da energia gerada pelas usinas, quando fazem esse álcool. O Brasil também está bastante adiantado, né, que produz uma biomassa hoje que está sendo preparada e existem projetos aí junto ao Ministério das Minas e Energia para que essa biomassa seja transformada em gás verde, e esse chamado gás verde, né, que é o biogás, que você depois trata ele vira biometano, seja misturado ao gás cinza, que é o gás
derivado de petróleo, e para que você abasteça a indústria com gás menos poluente do que o gás cinza, o gás propriamente dito só do petróleo. E a Índia é a mesma coisa, né? O que ela tem de tecnologia na produção de álcool, para que a gente possa efetivamente fazer intercâmbios, né? Do ponto de vista científicos, pesquisa e ciência, para poder a gente trocar as informações, trocar a tecnologia, para que o mundo inteiro possa ser objeto aí do resultado desses combustíveis mais modernos. Então, essa é a finalidade dessa reunião de países. Perfeito, presidente. Muito obrigado por essas informações. A gente já está encaminhando para o final. Então, eu só tenho uma questão importante para fazer. Primeiro o senhor, depois a Maria também, que o público em geral tem a impressão de que a gente está pouco avançando nessas pautas da transição energética, nessas pautas ambientais, principalmente quando se trata a respeito de energia. Na visão do senhor, primeiro, acredita que a gente está no caminho certo para alcançar as emissões zero no futuro, daqui a 20, 30 anos? E se a Maria também tem a mesma visão, que a gente está caminhando no caminho, nesse caminho certo também, qual a visão de vocês? Bom, aqui na Colômbia, nos últimos anos, nós estamos desenvolvendo mais normatividade precisamente para a transição energética. Então, tem normatividade sobre o aproveitamento do gás natural, que ele não seja queimado, mas sim utilizado para gerar energia elétrica, tudo relacionado com as emissões, normatividade que também tenha esse fortalecimento dos projetos associados às energias renováveis. Então, eu acho que temos ainda muitas oportunidades, mas nos últimos anos nós estamos desenvolvendo mais essas matérias. Respondendo a sua pergunta, Helder, você tem uma ideia? Uma pergunta muito interessante, essa da Aliança Global para Biocombustíveis. Quando o pessoal lança essa Aliança Global para Biocombustíveis, eles colocam um pré-requisito para que houvesse essa aliança, dizendo o seguinte: olha, a produção global de biocombustíveis sustentáveis, ela precisa triplicar até 2030 para que o mundo possa alcançar emissões líquidas zero até 2050. Lógico que nós não vamos conseguir, eu acredito, nós vamos conseguir alcançar emissões líquidas zero, mas nós estamos perseguindo isso. Então, quando se cria a Aliança Global para Biocombustíveis, que, no fundo, apesar de ser Estados Unidos, Brasil e Índia, são mais 19 países, acredito que a Colômbia possa estar, eu não tenho certeza aqui, e mais 12 organizações internacionais dizendo isso: olha, nós queremos fomentar a produção, né, intercambiar, trocar as nossas, o que nós temos de tecnologia em biocombustíveis, para que a gente possa seguir abertamente para tentar triplicar essa produção de biocombustíveis sustentáveis até 2030. Não sei se vamos conseguir. Então, eu respondendo a sua pergunta, nós vamos conseguir chegar lá? Não sei. Agora, iniciativas de diversos países, de diversas empresas, tenho certeza que a Ecopetrol da Maria está tentando, e nós também, que a Petrobras, estamos tentando. Eu tenho conversado com outras petroleiras do nosso mundo, do nosso planeta, muitas também estão tentando. Então, você vê essas petroleiras transnacionais, né, que são empresas particulares, que à primeira vista você diria assim: não, mas talvez o pessoal não esteja interessado. Está todo mundo interessado, até porque é uma questão corporativa, né? Você efetivamente precisa diminuir a emissão, melhorar a questão do efeito de estufa, diminuir a emissão de carbono, e também é uma questão de sobrevivência, né? Porque a energia vai se transformando, você vai deixando a energia fóssil e vai passando para outro tipo de energia. Então, todas as empresas e todos os países querem acompanhar esse avanço, né? Então, acredito que até agora estamos indo bem. Muitos projetos, né? Aqui na Petrobras nós temos
não faz nem parte da minha empresa é uma subsidiária integral da Petrobras, eu trabalho com biocombustíveis, mas na nossa diretoria lá dentro da Petroleira de Transição Energética, assim como a Maria disse, nós temos a área só de eólicas, né, onshore e offshore, nós temos a área de energia solar, nós temos a área de baterias de lítio, nós temos a área de biocombustíveis propriamente ditos que está na nossa área, e ainda temos uma área de biocombustíveis mais modernos, que são as plantas que o pessoal está desenhando para 2027, 2028, como eu disse, que é o querosene de aviação renovável, e o diesel verde, que é o diesel HVO mais novo. Só para finalizar, eu queria dizer assim, nós estamos, inclusive, tem coisas que a gente avança mais do que os mandatos pedem, mais do que o mundo pede. Pessoal, queria muito agradecer a presença de vocês dois, e agora fica esse espaço aqui para um recado final para o nosso público. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer em conhecê-la, Maria. Espero que você faça um bom mandato. A Colômbia é uma parceira comercial, é um país da nossa América muito querido por nós brasileiros. Eu queria terminar mandando um abraço para vocês aí e para o pessoal aí da Universidade de Uberlândia. Obrigada. Eu gostaria de comentar que considero muito importante que a transição energética seja vista como uma questão de todos. Todos podemos adotar medidas de eficiência energética nas nossas casas. Por exemplo, poderia ser discutido em profundidade em outro podcast, mas também implementar sistemas energéticos como solar e, em geral, agir para que possamos gerar menos impacto em nosso planeta para as gerações futuras. Então, eu acho que é também um compromisso de todos. Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que acharam do episódio e qual a opinião de vocês sobre a transição energética. A gente lê tudo, viu? E segue a gente nas redes sociais para acessar os conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopédoouvidopod e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 999 48 4655. Repetindo, 34 999 48 4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Forte abraço. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A supervisão do roteiro e inserções são por conta do jornalista Túlio Daniel, que também é editor de conteúdo do podcast. A apresentação e produção desse episódio foram feitas por mim, Helder Rodrigues, estagiário de jornalismo na Diretoria de Comunicação Social da UFO, e pelo Euler Reis, agente publicitário aqui na DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara Medeiros, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com Túlio Daniel, editor de ciência nas redes sociais da UFO e editor de produção do podcast. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao Pé do Ouvido.